Bem-vindo ao Fisioprof, um podcast pensado por fisioterapeutas para fisioterapeutas e quem gosta do movimento. Aqui o assunto não se limita ao que está nos livros, a gente questiona, conecta e constrói o raciocínio. Eu sou Túlio, sou fisioterapeuta, engenheiro mecânico, professor e pesquisador no movimento humano e neurociências. Olá a todos, eu me chamo Melissa, sou acadêmica do 6º período de fisioterapia da AFIA Centro Universitário Unifip-MOC de Montes Claros e hoje estamos aqui no nosso 3º episódio do podcast e estamos muito felizes por estarmos continuando nesse projeto. E é dessa salada de ponto de vista que nós vamos desenrolar a conversa de hoje. Bom, como a gente já tinha conversado no episódio anterior, o senhor acabou de publicar recentemente 2 artigos, certo? O primeiro foi Abordagem Biomecânica Neuromiofacial Integrada, um arcabouço metodológico da fisioterapia no contexto da complexidade humana. Então, vamos conversar um pouco mais sobre esses artigos que o senhor escreveu, as ideias por trás, o que o senhor traz nessa abordagem. O que ela se diferencia das outras, por exemplo, do modelo mecanicista e reducionista? Para falar no que ela se diferencia, a primeira coisa é entender o que seria um modelo mecanicista e reducionista. Sim. Um exemplo muito para ficar bem claro. O que acontece com doenças, né? Uhum. Quando você tem uma doença, uma gripe, você toma um remédio para a gripe. Independente do indivíduo, independente de... você tem um vírus que precisa ser combatido. Tivemos aí há poucos anos a pandemia de Covid. Sim. Então, foram desenvolvidas vacinas para combater o vírus da Covid. É o vírus, né? É vírus. Uhum. O vírus da Covid, o coronavírus. Isso. Então, quando a gente fala em mecanicismo, é isso. Causa e efeito determinado, determinístico. Uhum. Quando a gente está falando de doença, está falando de um vírus específico, está falando de uma causa específica, Uhum. a gente consegue usar esse modelo com sucesso até. Sim. Mas esse não é o caso da fisioterapia. Porque na fisioterapia, a gente trabalha com indivíduos diferentes, Uhum. com composições corporais diferentes, Sim. que respondem ao trauma de formas diferentes, que respondem ao estresse de forma diferente. Sim. Então, quando você diz que o que seria o mecanicismo na fisioterapia, Uhum. Determinado aparelho ou determinado exercício serve para lombalgia, para dor nas costas. Sim. Uma relação de causa e efeito. Uma relação de causa e efeito direta. Sim. Tá? Só que essa relação de causa e efeito direta, que é mais importante, porque existe causa e efeito, Uhum. é que essa relação direta ela não existe, ela não acontece por causa da variedade de indivíduos, e da individualidade de cada um. Sim. E dessa forma você tem vários fatores que podem desenvolver a mesma dor, tá? Uhum. E você pode ter indivíduos expostos ao mesmo fator que podem ou não desenvolver aquela dor ou aquela disfunção. E responder da mesma forma. E responder da mesma forma. Porque cada um tem uma forma diferente de se adaptar. Sim. E aí, quando eu falo isso, parece que é uma coisa meio subjetiva, né? Uhum. Então cada pessoa, uma pessoa, Sim. eu não tenho um jeito certo de tratar. Aham. E é aí que está, o engano. Sim. O sistema neuromiofacial,
né? A junção entre os sistemas neuromusculares e o sistema miofacial, Sim. eles têm um jeito de funcionar, né? Eles têm um comportamento fisiológico. Tá? Então, eles, por exemplo, todo músculo que é sobrecarregado, né, quando colocado em uma posição mantida, ele vai responder com aumento de tensão ou inibição. Certo. Cada pessoa responde de uma forma, tá? Mas os tecidos têm uma forma fisiológica de responder à sobrecarga, Sim. né? E essa resposta à sobrecarga é uma forma de autodefesa. Tá? Então, sempre que o músculo é sobrecarregado, Sim. ele responde aumentando a tensão dele, né? Desenvolvendo os pontos gatilho, né? Que é como ele responde a é o achado, né? É o, como é que eu vou dizer, é o resultado do aumento de tensão, Sim. tá? E isso provoca um desarranjo, né, em todo o sistema, que é, de certa forma, imprevisível, porque aí sim vai depender de cada indivíduo. Tá? Entendi. Depende de como cada indivíduo responde a esse aumento de estresse nessa musculatura, Sim. né, e como as outras musculaturas vão entrar para compensar isso. E como é que a abordagem biomecânica ela atuaria nisso? Então, é exatamente esse o ponto. A partir do momento que você reconhece isso, você já avalia de uma forma diferente. Não procurando uma lesão, né? Mas procurando padrões de compensação. Sim. Né? Como que normalmente essa pessoa se adaptou àquela disfunção. Vou dar outro exemplo que é comum para a gente, né? A dor lombar, a lombalgia. Sim. Lombalgia, ela é um termo genérico, muito genérico, para dor nas costas, né? Sim. E a dor nas costas pode ser provocada por inúmeros fatores, desde uma hérnia de disco, osteófitos, né, bico de papagaio, que vai pressionar, Sim. né, as terminações nervosas. A hérnia de disco também pressiona as terminações nervosas. E no final a fisioterapia não trata a hérnia de disco, mas ela trata os movimentos que provocam, né, essa compressão, ou Que mais a falta de movimento Sim. que provoca a compressão, Aham. né? Mas a hernia de disco continua lá, não tem o que fazer. Sim. Outras situações que podem desencadear, né, que podem provocar essa dor lombar. Uma disfunção do músculo quadrado lombar, que está aqui do lado, né? Quando esse músculo fica tenso, né, talvez porque você fica muito tempo sentado, alguma coisa do tipo, Sim. esse músculo pode provocar dor lombar. E tem um outro músculo que é o ilipsoas, que é um músculo que em praticamente todas as vezes ele está relacionado com a dor, que é o principal causador da dor lombar. E aí acontece um fenômeno em cadeia, né? Que você tem uma rigidez do ilipsoas, Sim. que está diretamente ligado à dor, mas o ilipsoas ele ficou rígido, ele ficou tenso, hiperativo, porque ele estava tentando salvar a função que seria dos músculos abdominais, Sim. que ficaram fracos por causa de uma respiração incorreta. Então o diafragma não funciona adequadamente e acaba inibindo os músculos abdominais. Sim. Da mesma forma, o ilipsoas tenso
Aham. Vai inibir a musculatura glútea lá atrás, no glúteo máximo. A função do glúteo máximo é fazer uma extensão do quadril. Se o glúteo máximo não faz, alguém tem que fazer. Aí os isquiotibiais entram para poder assumir. Sim. E como os isquiotibiais vão tentar assumir a função do glúteo máximo, eles ficam tensos e inibem o antagonista. Reto femoral, quadríceps. E aí, eu tenho um pensamento, esse tipo de pensamento, é um pensamento dedutivo, Sim. tá? Com base em fisiologia, com base em neurofisiologia, em biomecânica, em cinesiologia, em conhecimento do corpo humano. Sim. Eu sei que existe uma grande probabilidade disso acontecer. Sim. E é isso que eu vou investigar. Porque pode ser que você responda de um jeito muito diferente. Você dando esse exemplo, ficou muito claro, assim, a diferença entre o modelo que a gente tinha acabado de falar, o modelo mecanicista, desse nova abordagem que o senhor apresenta no artigo, né? Fazendo toda essa ligação de músculo, quando ele fica tenso ou rígido, acaba criando compensações e essas alterações podem vir a gerar também alguma lesão. Totalmente diferente de uma causa e efeito, focado só na lesão, que foi o modelo mecanicista que a gente estava conversando, dessa nova abordagem. Fazendo um paralelo mais direto. Se você tem uma dor nas costas, por um modelo mecanicista, eu iria procurar algo que justificasse essa dor nas costas, na região das costas. Sim. E eu ia tratar a região das costas. Tá? Sim. Por esse raciocínio, né, esse outro raciocínio, e aí sim, eu não posso, sabe, eu não me sinto confortável em falar que esse pensamento é o pensamento da BNI. Entendeu? Porque a BNI é só uma forma de estruturar. Mas esse tipo de raciocínio, esse pensamento, é um pensamento lógico. Sabe? E se for pensar que eu tô te falando isso, e isso que eu acabei de te falar, tá escrito, né, num livro, que é um livro que eu acho mais sensacional na fisioterapia, que é o Hammer, que foi escrito em 2002, se eu não me engano. Por isso que eu estou dizendo, assim, é muita presunção, é muita prepotência minha falar que então, essa é a ideia da BNI, essa é a ideia do Sim. É só uma maneira de você estruturar isso tudo. Né? E você vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Sim. Mas aí, você percebe também que só nisso que eu acabei de falar, nessa dedução, é de certa forma mecânico. Porque eu estou te falando o que vai desencadear o quê. Né? Sim. Não deixa de ser mecânico. É mecânico, continua sendo mecanicista. Só que de um jeito muito mais amplo. Sim. E de um jeito complexo. Tá? Porque aí é a diferença entre o que é complexo do que é complicado. Sim. Né? Complexo envolve um tanto de variável que às vezes você não controla todas. Complicado é difícil. Então, é diferente. Então, até aqui é mecânico ainda, apesar de ser mais complexo. Aonde que deixa de ser mecânico? Deixa de ser mecânico na hora que eu vou aplicar ou verificar o que eu acabei de pensar, né, de te mostrar aqui, no paciente. Sim. Porque pode ser... Só um minutinho. Não perco o raciocínio. Porque pode ser que em você, você está com o elipsoas curto, mas o seu abdominal não está inibido. E a sua respiração está normal. E agora? Como é que eu justifico? Sim. E aí é a hora
de procurar. Falar, se esse músculo não, né, se o ilipsoso está disfuncional, está causando a dor nas costas e o abdominal não está, né, não tá inibido, Sim. alguma coisa está acontecendo. Outro músculo não deve estar. E é a hora que você vai testando e você vai ajustando as hipóteses. Sim. Entendeu? Você falando que não deixa de ser mecanicista, não deixa de ser mecânico, na verdade. O que muda é a forma de você atuar ali, tratar. Eu acho que é o que faz, assim, total diferença de profissionais e profissionais. O que faz o que a gente pode dizer de um profissional comum de um profissional excelente. Eu acho que o que diferencia, uma das principais diferenças é a abordagem que você utiliza. Igual você falou, se eu olhar para a lesão e somente naquilo, e na maioria das vezes no local, o meu raciocínio, o meu plano de tratamento vai ser aquilo. E vai ser, igual a gente estava conversando, um protocolo terapêutico. Muito diferente de um profissional que vai além, que vai buscar ali o que está causando, o que gerou aquilo, qual compensação gerou tais alterações. E isso, para mim, é o que diferencia muito um profissional. É porque você precisa... E aí foi uma coisa que a minha vida inteira eu tive muita dificuldade, né, em entender Sim. o que significava. Eu preciso tratar o ser humano como um todo, eu preciso entender o paciente como um todo. E talvez a forma mais direta de abordar aí, né, de pensar nisso, é saber que nós estamos falando de um sistema único. Sim. Você entendeu? E que uma alteração no joelho, por exemplo, ela vai ter que ser compensada no quadril, ela vai ter que ser compensada na lombar, Sim. que pode gerar alguma repercussão no ombro. E para eu conseguir devolver a função, né, ajudar esse paciente a se recuperar, Sim. eu preciso enxergar todas essas, né, essa Sim. cadeia ou essa teia de disfunções, umas geradas pelas outras, né, para conseguir atuar em todas elas. Isso me lembrou de uma coisa que o senhor escreveu no artigo, falando sobre o modelo biomédico. Que o modelo biomédico, ele tá... Por exemplo, a pessoa tem uma dor, mas não tem uma inflamação. Então, acaba que colocando o nome daquilo de uma síndrome, por exemplo. Sim. E aí, o senhor deixa isso muito claro, né? Que na fisioterapia a gente olha... Não, mas espera aí, tem dor, mas não necessariamente tem que ter uma inflamação. Essa dor pode estar vindo de uma fraqueza muscular ou de uma rigidez muscular, um músculo hiperativo, não é? E é isso que você acabou de falar, essa investigação. Toda vez que né, como eu estava dizendo, toda vez que o músculo é sobrecarregado, ele responde com aumento de tensão e dor. Sim. Né? E aí eu descobri outra coisa, que eu fiquei bem incomodado depois que eu descobri, que não existe uma classificação ainda para esse tipo de dor. Não existe. Não existe. Isso encaixa dentro da categoria de dor somática. Sim. Mas não existe. Dor somática pode ser qualquer coisa. Se você teve um estiramento muscular, ou seja, rompeu fibra, né? É dor somática. Olha só. Tá? Só que é muito diferente. Esse tipo de dor é uma dor... uma dor que o próprio músculo ou o próprio cérebro... Não sei se eu posso dizer assim, mas eu vou... O próprio cérebro inventa aquela dor, tá? Para te impedir de lesionar o músculo. Sim. O músculo aumenta a tensão,
né? Esse aumento de tensão provoca um aumento descontrolado do gasto energético, gera resíduos, né, da contração muscular. A mesma situação depois que você faz um exercício, que você fica com a musculatura meio dolorida. Sim. E fazendo isso tudo, é como se o seu cérebro estivesse te avisando. Tá errado. E se você continuar nesse caminho, vai romper. Ou vai lesionar, sabe? Ou vai piorar. E você precisa corrigir o que está errado, né? A dor, ela serve para te avisar. E aí, qual que é a diferença, né, do modelo biomédico para esse modelo? O modelo biomédico funciona maravilhosamente bem quando você tem infecção. Né? Tem um vírus, eu preciso combater o vírus. Ok. Funciona perfeitamente. Sim. Só que na fisioterapia, né, e quando a gente fala de disfunções musculares, muitas vezes você não tem uma causa tão clara desse jeito. Sim. Né? E aí vem o nome das síndromes, né, que não encontrei a causa. É uma síndrome de qualquer coisa. Sim. Sabe? Alguma coisa que você não conseguiu estabelecer uma causa específica. E a gente já tinha comentado também que sobre o segundo artigo, sobre o complexo neuromiofacial, o complexo neuromiofacial, como ele é um objeto de estudo e também utilizado como intervenção na fisioterapia, né? Então, nesse exemplo que eu falei anteriormente, da dor lombar. Sim. Quando eu tenho toda essa alteração, né, elipsoas tenso, abdominais inibidos, diafragma tenso, glúteo máximo inibido. O que é inibição e tensão, ou inibição e rigidez, que é a mesma coisa? Sim. É um aumento da tensão, né? Isso é neuromuscular. Certo. É como se o músculo tivesse o tempo todo contraído, fazendo força e não consegue relaxar. Então essa é uma questão, né? A parte neuromuscular. Sim. E eu tenho uma outra parte, que é a parte miofacial. O que é a parte miofacial? Eu tenho um músculo, eu tenho uma membrana que envolve o músculo. Essa membrana que envolve o músculo é tecido conjuntivo, é a fáscia, e ela funciona bem, ela depende de movimento. Sim. Então ela depende de esticar e ela depende de encurtar. E ela serve exatamente para isso, ela serve para poder distribuir as forças. Sim. Né, ao longo do corpo inteiro. Só que acontece que quando você tem um músculo, nesse caso o elipsoso, né, da dor lombar, e esse músculo está tenso. Se ele está tenso, o comprimento dele está diminuído. Está diminuído. Ele não vai conseguir esticar. A fáscia que está em torno dele também não vai esticar, porque se o músculo não estica, a fáscia não estica. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Sim. Se a fáscia não estica, ela acaba desenvolvendo ligações cruzadas. Sim. E essas ligações cruzadas, elas impedem tanto o movimento da fáscia quanto a transmissão de forças. Certo. Tá? O que é essa transmissão de força? Na hora que você levanta um braço, por exemplo, você vai sentir a pele dessa região toda esticando. Sim. Tá? Agora imagina se tem alguma coisa segurando a sua pele aqui. Na hora que você levanta o braço, nessa região que a perna está sendo segurada, você vai ver que está puxando com mais força. Sim. Tá? E aí, né, por que neuromiofacial? Porque eu tive no início uma disfunção neuromuscular. Porque o músculo ficou tenso porque estava substituindo a função de outro. Sim. E essa disfunção neuromuscular provocou uma alteração miofacial. Eu não consigo tratar uma
uma parte e não tratar outra parte. Sim. Tá? Por mais que eu use uma técnica que se diz miofacial, por tabela, ela vai tratar a parte neuromuscular. Neuromuscular. E se eu usar uma técnica neuromuscular, por tabela, ela vai tratar a parte miofacial. E se eu uso qualquer outra técnica que não é direcionada para nenhuma dessas duas, ela também vai estar tratando essas duas. Sim. Não tem como separar. Não tem como separar. Sim. A gente já falou da abordagem, a gente falou agora do estudo, a abordagem sendo a ABNI e o estudo complexo, né? Neuromiofacial. Então, agora, como é que seria o tratamento para essas disfunções? Pois é, o tratamento. Seria algum um método novo, ou algum método que já exista, ou como seria? O tratamento para isso, ele já existe há muito tempo, mas vamos dizer que a fisioterapia nasceu com ele, tá? E de novo, assim, eu não posso entrar muito em detalhe aqui porque não está em processo de aprovação, né, na revista, então eu não posso nem falar o nome, porque senão não é publicado. Mas em breve vai ser. Mas enfim, apesar de eu não falar o nome, desde que eu comecei a dar aula, né, desde que eu comecei a ser professor, eu busquei, né, eu falei, não, esse aqui é o jeito mais lógico que tem de tratar, né, de levar uma avaliação e levar um tratamento. Sim. É lógica, né? Então, peguei lá um tanto de coisa que já existia. Não, se a gente for por esse caminho aqui, né? Uma coisa depende da outra. E tanto que eu já venho, né, ensinando e pensando desse jeito, usando, né, com os pacientes. Só que só recentemente, no início desse ano, junto com a BNI, com o CNM, veio tudo junto, sabe? Mas é o resultado de 20 anos de estudo, praticamente. E, de novo, não tem nada de novo, sabe? E é isso que eu acho mais legal. Não tem nada de novo, mas a forma de pensar e a forma de organizar, né, de estruturar o tratamento, de estruturar o raciocínio, é nova. Quando você fala não é nada de novo, seria o quê? Mais específico. Tá, vamos lá. Específico, Bob. Teste de força. Teste de força, a gente tem uma literatura clássica que imagino que todo fisioterapeuta já estudou, que é o Kendall. Sim. Provas de funções musculares. Os testes de força na ABNI, né, no método de tratamento, são exatamente os que o Kendall preconiza. E você vai fazer teste de força, porque precisa de saber a força. Claro. Só que antes de eu saber a força muscular, eu preciso testar comprimento muscular. Porque não adianta eu tratar... porque a força sozinha ela não me dá nenhum dado. Sim. Ela não me traz nenhum significado. Sim. O que adianta eu falar que você tem grau 5 de força nos abdutores do ombro? Essa informação isolada? Não significa nada. Perfeito. Tá? Agora, se eu verifico, por exemplo, que você tem um encurtamento de isquiotibiais, porque eu já fiz um teste de comprimento de isquiotibiais, e depois eu testo a força de quadríceps, e aí eu consigo testar isoladamente a força dos vastos e a força do quadríceps como um todo. Sim. E eu vejo que eu tenho
um determinado grau de força ali. E que esse grau de força está relacionado com o encurtamento do antagonista. Aí eu vou lá e aplico uma técnica qualquer, né, com o objetivo de relaxar esse músculo, né, de tratar ou de desfazer essa rigidez. E depois eu testo de novo, eu tenho um parâmetro. Eu vou ver que a força ou diminuiu, ou aumentou, ou continuou do mesmo jeito. Então, o teste de força, apesar de ser exatamente, né, o que a vida inteira foi feito, e continua sendo, e vai continuar, porque funciona. É o mesmo, só que o jeito de interpretar a força muscular é diferente. Entendi. Entendeu? Então, o fisioterapeuta ele pode pegar uma ficha de anamnese, avaliar ali postura, fazer uma avaliação postural, aí da avaliação postural tirar uma hipótese, fazer com essa hipótese um teste de força, teste de comprimento, e aí gerando aquilo, você fazendo testes e aí comprovando sua hipótese, cria seu plano de tratamento. E aí, eu acho que quando esse episódio for pro ar, esse trabalho já vai estar publicado. E eu acho que não vamos falar dele. Aí, tema pro próximo episódio. Mas, enfim, é isso. De qualquer forma, eu não vou falar dele ainda. Certo. Eu não vou correr o risco. Mas podemos falar de como ele funciona. Porque isso está no artigo da BNI. Sim. São hipóteses, sabe? Quando você faz a anamnese, você já imagina o que está acontecendo. Né? O que está provocando, né, aquela queixa daquele paciente. Sim. E daí sai uma hipótese. Depois você vai fazer a avaliação postural, como você disse. Você vai verificar a última hipótese. E talvez levantar outras. Aí depois você vai para a avaliação de movimento, avaliação cinemática, para confirmar as hipóteses anteriores Sim. E levantar outras. Sabe? E isso um aluno, esqueci o nome, falou hoje no NASP. É um método científico. É um método científico. Método científico. Levantamento de hipótese, teste de hipótese. Sim. Levantamento de hipótese, teste de hipótese. Isso deixa muito claro como é diferente de um protocolo terapêutico já estabelecido. Que a gente estava conversando, quando já tem... Geralmente nas clínicas, eu vejo muito isso quando tem muitos pacientes, tem que atender ali 10, 15 minutos, e aí você já chega com um protocolo, paciente com síndrome do impacto do ombro, e aí vai aplicar isso, isso e isso nesse paciente. Só que não é garantia que isso vai dar certo, não é garantia que isso vai funcionar. Então, mas aí deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Porque eu quando eu entrei na faculdade, isso era dominante. Sim. Né? Eu não tinha... Assim, tava muito incipiente, né? Isso que nós estamos conversando aqui, é isso que se tornou, que veio a ser, né, a BNI e toda essa abordagem, estava começando a nascer e na cabeça de fisioterapeuta assim, nossa, o cara é doido, sabe? Tá vindo com as ideias meio malucas. Isso tem, 25, 30 anos para arredondar. Sim. No máximo. Então, eu não quero crer que isso seja por falta de conhecimento, ou talvez falta de conhecimento um pouquinho, mas não seja por maldade, sabe? Não seja alguma coisa dolosa, alguma coisa talvez culposa, mas dolosa não. Sim. Não é que o fisioterapeuta está fazendo isso porque ele quer. É porque ele foi formado dessa forma. Dessa forma.
E até pouco tempo atrás, funcionava, e muito bem. Há pouco tempo, estou falando de 30 anos, né? Uhum. Mas funcionava muito bem, porque você tinha um quadro, né, de sociedade que você recebia muito paciente traumatizado. Sim. Você tem uma fratura, não tem como você correr. Se você tem uma fratura, você precisa Sim. consolidar aquela fratura. Ponto. Mecanicismo. Uhum. Sabe? Sim. Como você vai tratar isso? Aí depende de como Sim. o paciente reage e tal. Mas você tinha situações, você tinha, né, algumas doenças, principalmente neurológicas, que eram muito prevalentes e que o tratamento era meio que direcionado, era meio que protocolar mesmo. Sim. E aí, a partir de um certo ponto, a gente teve aumento da expectativa de vida. Junto com o aumento da expectativa de vida, a gente teve erradicação de um tanto de doença. Então, as pessoas começaram a viver mais. Sim. E quando a pessoa vive mais, aumenta proporcionalmente, ou até desproporcionalmente, a chance dela desenvolver uma doença crônico-degenerativa. Sim. Né? Tive até um professor que falava, todo mundo vai ter, é só você viver mais. Sim. Associado a esses dois fatores, a gente teve uma diminuição vou falar mobilidade, mas não é mobilidade a palavra que eu quero. As pessoas se tornaram mais sedentárias. Né? Só anda de carro, passam muito tempo sentados. Sim. Então começaram a aparecer queixas que não podiam ser relacionadas com eventos específicos. Tudo isso foi capaz de propor uma nova linha de raciocínio, né? Exatamente. E uma das primeiras pessoas, não estou falando de pesquisadores, que veio com essa proposta foi a Sarman. Sim. Em 2005, se eu não me engano, o primeiro livro dela. O primeiro estudo dela, já o embrião dessa ideia, é de 1989, se eu não me engano. Dela. Eu tenho esse estudo lá em casa. Ela já vinha falando sobre isso? Já. Nossa. Então, você vê que como é que você mudar, né, a forma de pensar de uma comunidade. Sim. Eu estou falando da comunidade de fisioterapeutas. Aham. Né? Nem de longe estou falando da comunidade de pacientes. Nós estamos falando de quase 40 anos. Olha só. Né? Então é assim, mas é assim, a ciência é assim que funciona. E eu espero que estamos no caminho, tá? Sim. É o que a gente conversou anteriormente em outro, acho que no episódio passado. Sim. A gente está mais próximo da mudança do que de como a gente estava. Né? Com certeza. Eu entendo que existe ainda a confusão, principalmente por parte dos alunos, em entender essa transição. Sim. Né? Porque hoje tem polarização para todo lado, né? Na fisioterapia não poderia ser diferente. Ou você é mecanicista ou você é subjetivista. Eu tô passando por essa transição. Essa palavra, não. Mas assim, ou você é um ou você é outro. Mas você não pode ser os dois? Sabe? Porque e é uma discussão muito presente. Eu falo assim, o tempo por todo. vivência própria mesmo. Em sala de aula, colegas com modelos, formas de pensar mesmo, mais voltada para a lesão e para o tratamento daquilo, mais especificado na lesão mesmo. E outros com uma ideia mais biopsicossocial, tem que olhar um aspecto geral e entender a causa. E não tem esse consentimento ou esse entendimento mútuo, sabe?
dos dois. E essa transição que o senhor falou, que os alunos estão passando por ela, eu acho que eu me incluo muito nisso, porque eu entrei na faculdade desde o quarto período, quinto período, vendo esse tipo de modelo, vendo esse tipo de estratégia, vamos dizer assim, de formas de avaliar, tratar, diagnosticar. E agora, recentemente, com a leitura dos seus artigos e aprofundando mais nesse tema, buscando entender e ler mais sobre, abriu uma nova perspectiva do que é a fisioterapia e é muito lindo ver. Chega a ser, tipo... Eu não sei, eu acho que isso torna a fisioterapia muito mais bonita. Essa abordagem, dá gosto, sabe? Você estudar, aprofundar, buscar entender. Não, mas por que causou isso? A gente não vai tratar igual... a gente não trata a bursite. Bursite é a inflamação. A gente só tomar um remédio ou tirou a inflamação ali. A gente trata a causa, a disfunção, o porquê, né? E isso que, pra mim, chama muita atenção, que é o gostoso da fisioterapia. E agora, pra mim... que é o difícil também, né? E aí chega a ser mais difícil. Chega a ser mais difícil, porque faz você pensar, não é um modelo pronto ali, sabe? E agora a fisioterapia desse tempo, desses anos pra cá, pra mim, tem sido melhores, mais desafiadores também. Mas bem, bem melhor. Porque não tem nada pronto. Uhum. Entendeu? E pelo fato de não ter nada pronto, você precisa saber muito bem, né, a fisiologia, a anatomia, a neurologia, a neurofisiologia. Sim. Né? Então você precisa entender isso tudo muito bem, porque aí você precisa construir uma situação Sim. que talvez seja única. Sabe? Talvez você vai pegar um paciente que a forma como ele reage, né, a uma situação desafiadora, e eu estou falando, pode ser uma lesão, pode ser uma fratura, pode ser, né, muito tempo sentado, a hérnia e tal, né, porque no final das contas o que a gente trata é a reação do paciente, não é exatamente uma lesão. Sim. E você pode descobrir naquele paciente uma alteração que você nunca mais vai ver na sua vida. Assim, você tive um trabalho danado para poder descobrir e serve só para ele. Sim. E não tem problema nenhum. Né? Porque a forma de você raciocinar, né? A forma de você conectar e entender... Sim. Vai ser igualzinho para todos, mesmo que a disfunção seja diferente. E aí, agora eu queria te devolver uma pergunta. Se não tem nada pronto, nada específico, que isso é para todo mundo, sim. Se você tem que construir, né, para cada paciente, como é que você vê, essa questão de evidência? Porque uma das coisas que, inclusive, o meu colaborador, né, o meu amigo que me ajudou a escrever o artigo da BNI, ele, né, foi uma coisa que ele falou, Túlio, bacana, agora temos que validar. Sim. Né? Como é que é validar? Vamos aplicar, né, e ver se funciona. E aí que tá. Como é que você enxerga essa questão de você ter que aplicar conhecimentos que têm evidência, sim,
E essa evidência significa ter artigos publicados que falam exatamente aquilo que você está achando. Eu acho que a evidência, como a gente já tinha mencionado no episódio anterior, a fisioterapia, ela é fundamentada, né? A sua prática, como eu havia mencionado, a sua prática é fundamentada em evidência. Então, a gente tem pesquisas, artigos, livros que credibilitam a nossa abordagem, as nossas técnicas. E eu acho que isso é muito importante. Falar que é de extrema importância é você dar muito... você exacerbar. Mas eu acho que é muito importante ter evidência científica na nossa prática profissional, clínica também. Mas é você ter uma ideia, ter uma hipótese, se já é algo novo, ou você criar algo novo, e você validar aquilo, fazer estudos, você fazer pesquisas, fazer uma análise de porcentagem, quantas pessoas melhoraram com aquilo que você está propondo, quantas pessoas não melhoraram, sabe? E isso é importante porque para ver se funciona, para você aplicar naquilo. Mas... Não pode falar. Mas aí, como que eu vou comprovar, né, em cima desse modelo que você está falando, de estudo e tal, e voltando naquele caso que eu acabei de falar para você, né, você achou um paciente. Sim. E você descobriu assim, você, baseado na sua avaliação, você chegou à conclusão de que ele tem uma forma de adaptação única. Sim. Que é só dele, que você nunca mais vai ver na sua vida. Como é que eu faço um estudo comprovando isso? Entendeu? Se eu tenho uma pessoa que se adaptou assim. Nossa mesmo. E aí, no dia que eu me dei conta disso, eu falei, não dá para fazer pesquisa em fisioterapia. Porque eu não tem como eu pegar um artigo que o título dele é A Eficácia da Técnica Tal para o tratamento de dor no ombro. Ou para, né, para ser mais específico, o tratamento de bursite. Sim. Ou tratamento de epicondilite, ou tratamento de entorse, o que seja. Tá? Porque o tratamento do entorse, ou da entorse, não é o tratamento da entorse, é o tratamento do indivíduo. O tratamento das adaptações que o indivíduo desenvolveu em virtude daquela entorse ou em função dela. Então, assim, a entorse, para mim, fisioterapeuta, é o de menos. É a última coisa que eu vou preocupar. Sim. Tá? E aí que tá. Como é que eu vou achar? Porque eu vou pegar, sei lá, 50 indivíduos e cada um teve uma estratégia adaptativa diferente. Entendeu? Então... E não seria... Não, a gente não teria como fazer uma pesquisa com cada indivíduo para fazer um tipo de artigo diferente para colocar... Eu vou fazer um artigo com exatamente. Uma pessoa? Mas aí depois, né, logo depois que veio né, porque foi um banho de água fria. Sim. Porque, pô, mestrado, doutorado e tal. Sim. E tem que basear em evidências, tem que basear em artigos, né? Li muito, minha vida inteira. E aí eu falei, não, a gente não precisa abandonar as evidências, porque, né, a fisioterapia é uma ciência e ela é baseada em evidência. Mas e se a gente estiver olhando para as evidências erradas?
A gente não precisa... A questão não é não se basear na evidência, mas se preocupar não é mecânico igual normalmente se fala. A eficácia é disso nisso, né? Certo. Causa e efeito direto. Aham. Mas a eficácia do ultrassom no tratamento da rigidez muscular. Ou a eficácia do agulhamento seco Sim. no tratamento do ponto gatilho. Sim. Entendeu? Em vez da gente focar na lesão, que está errado, que não é a nossa praia, a gente tem que voltar os artigos também para disfunção, não para lesão. Porque aí sim faz sentido. Porque aí não interessa onde que está a sua dor, não interessa como você adaptou. Tanto você quanto as outras pessoas, que cada uma teve uma estratégia adaptativa diferente, Sim. o que todos vocês vão ter em comum? A reação muscular. Sim. Com o desenvolvimento de ponto gatilho, com o aumento da tensão, com o aumento do gasto energético. E é isso que eu tenho que verificar. E é isso que a gente trata. Então, o foco estava total na lesão. Exatamente. O fisioterapeuta trata a disfunção do movimento, que é causada, né, pela alteração... Não, pera. Isso. É causado pela alteração do sistema de movimento, como a Sarman chamava. Né? E a proposta que eu estou colocando agora é que a disfunção está no complexo neuromiofacial. Porque eu tenho, né, são 3 pilares, a fáscia, né, sistema nervoso e músculo. E o resto? O resto é suporte. Então, de novo, tá vendo como é que é lento para andar? Sim. E não pode ser diferente, acho que não tem como ser diferente. Sim. Eu acho que só temos que começar. Sarman, lá na década de 80, começou a falar disso, né, que começou a ser implementado, de certa forma, no início, né, dos anos 2000. E agora a gente vê alguns artigos mudando o foco, mas a maioria ainda está lá atrás. Sim. Né? Na clínica ainda se fala de, né, biopsicossocial e tal, essas coisas, mas os artigos continuam no mecanicismo. Você falou, a ideia começou a mudar, as ideias começaram a ir para frente, só que as pesquisas continuaram as mesmas. Não tem essa diferenciação de foco agora. Quer ver outra coisa? O fisioterapeuta trata a ansiedade? Não. Não. Então, para que serve, ou de que adianta você virar o paciente chega para você com dor no trapézio? Clássico, né? Sim. Você é ansioso, vai ficar com dor no trapézio. Sim. Chega para você e você vira para ele e fala, essa dor sua ansiedade. Não é comigo, não, né? Ou então, eu vou colocar lá no meu diagnóstico que a causa da dor do paciente é a ansiedade. O que isso te ajuda no tratamento? Como é que você elabora um plano de tratamento em cima disso, em cima da ansiedade? Não tem como, você não trata. Sim. A não ser que você reconheça que a ansiedade, que é um estado mental, psicológico, ela é, como eu digo, ela é encarada pelo seu corpo, né, como uma ameaça. Sim. Né? E vai colocar no seu corpo em estado de alerta, né? Sistema de luta ou fuga, sistema nervoso simpático. E essa ansiedade, através do sistema nervoso simpático, vai provocar um aumento da tensão muscular. Tá? E aí, então,
você pulou de uma associação direta entre ansiedade e dor e você entendeu o mecanismo de como aquela ansiedade provocou a dor. Aham. E se você entendeu todo esse mecanismo, é só você fazer o caminho de volta. Porque aí eu vou tratar o músculo, Sim. tá? E eu tratando o músculo, eu estou informando para o cérebro, eu estou dando pistas para o cérebro de que está tudo bem, que ele não precisa ficar preparado para lutar. Sim. Tá? E aí, eu reconhecendo que essa é a minha função, e é só essa, eu já estou ajudando o paciente. Tá? Mas a parte de ansiedade, a parte psicológica mesmo, Sim. quem vai tratar é o psicólogo. Então, o que nós podemos fazer? Encaminha para o psicólogo, ele não vai tratar da parte da ansiedade, a gente vai tratar das consequências neuromusculares Sim. ou físicas da ansiedade. Exato. Essa é a nossa parte. A nossa parte não é a ansiedade em si. Sim. Sim. E às vezes eu acho que falta essa clareza. Sabe? Sim. Não é falar que o fisioterapeuta não trata ansiedade. É claro que sim. Mas indiretamente, dentro do nosso objeto de estudo, que é o corpo humano, que é físico, não é a parte psicológica. Tinha até aquela questão de não saber o que o fisioterapeuta trata. Porque, igual, muito se entende que o fisioterapeuta reabilita. Mas, igual o senhor já disse, médico reabilita. Educador físico reabilita. Psicólogo reabilita. E aí, entra naquela questão que a gente já havia mencionado. Se até hoje nem os próprios fisioterapeutas sabem o que eles fazem, como é que a gente vai ter esse mérito e esse reconhecimento? Nós vamos arrumar problema, Mel. Não é? A gente falando que os fisioterapeutas não sabem o que eles estão fazendo. Não é isso, gente. Pior Não que isso. é. Verdade. Desculpa. Mas sabe, mas não sabe não. E assim, brincadeiras à parte, eu acho que você tem toda a razão. Não está claro, né? Nem para os profissionais e muito menos para os pacientes. Sim. O que nós fazemos. Entendeu? Não é claro. O máximo que você pode, né, o que vai se aproximar bastante do que a gente faz, mas também vai estar longe, né? Você acabou de falar, o fisioterapeuta é o profissional que cuida da reabilitação. Né? Mas o que exatamente? Sabe não. Não. E eu acho que assim que não seja essa a minha proposta, que seja qualquer outra, Sim. sabe? Desde que a gente consiga definir qual é o nosso papel. Show. Bacana? E eu acho que a gente está no caminho. Sim. Talvez demore, talvez não. Igual você mas falou, o importante é começar. Importante é começar. Importante é começar. Importante é começar e não desistir. E entender, né? Só para dar uma parte com relação àquele negócio de evidência, porque está relacionado com isso, Sim. tá? Porque na medida em que se busca prática baseada em evidência, não, minha atuação é só baseada em evidência, está se buscando com isso uma validação, Sim. né? Uma afirmação. A fisioterapia é baseada em evidência. Sim. E acaba sendo um grande problema, porque para muitas coisas não tem evidência, e não tem evidência por causa da tentativa de fazer uma relação direta de uma coisa com a outra, tá?
Uma relação direta com o quê? Vou dar um outro exemplo para você entender. Ventosa. Sim. É comum no meio dos fisioterapeutas, principalmente não, né? Só entre eles, dos que não são adeptos, Sim. falar que não existe nenhuma evidência científica de que a ventosa funciona. Ok. Primeiro, o que você chama de evidência? Depois, qual a sua base epistemológica de evidência? Em terceiro, não funciona para quê? Uma pessoa sem conhecimento vai ficar sem argumento nenhum. Mas você vai achar um tanto de artigo na literatura falando que não funciona. Tá? Mas existe um mecanismo que é mecânico, que é fisiológico, que mostra como ela funciona, que é a sucção. Então, por que quando você faz uma manobra da massagem clássica que chama pinçamento, que é isso aqui, ó, você pega a pele, levanta a pele. Tá? O que você está fazendo? Você está soltando a fáscia da musculatura que está embaixo. Sim. Né? Isso aqui é se você não tem isso aqui muito rígido, né? A face é muito rígida, isso aqui é gostoso de fazer. Né? Qualquer pessoa, qualquer massagista faz isso. Sim. E você gosta de receber. Agora, se tiver uma aderência aqui muito grande e você fizer isso, vai doer. É doloroso. É exatamente o que a ventosa faz. Né? Coloca o copo aqui, sucção, ela vai puxar sua pele. Só que está se buscando evidência de que, sabe, pega ventosa para lombalgia e vai lá e coloca sem investigar qual que é o motivo da lombalgia, o que está causando, qual que é o paciente, sabe? Sim. Sendo que você tem um mecanismo que é físico. E que mostra como ela funciona. Só que, né, baseado no modelo que a gente ainda vive, não é suficiente. Eu preciso de ter que testado em pacientes. Então, dificilmente vai acontecer. E aí, o Carl Sagan, ele é... Eu não sei exatamente quem é, né, o que ele fazia, mas ele foi o maior divulgador científico da história. Tá? Ele tinha um programa que chamava Cosmos, exatamente, Cosmos. E depois, depois que ele morreu, o Neil deGrasse Tyson assumiu, né, o Cosmos. O maior divulgador científico da história. Ele falava uma coisa que é o seguinte, que a frase não é dele. Sim. Mas foi ele que popularizou. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Então, não existir evidências de que a ventosa funciona não significa que a ventosa não funcione. Não funciona. Sim. Entendeu? O que hoje chamam de agulhamento seco veio da acupuntura. Sim. A acupuntura segue sem evidência. O agulhamento seco tem uma cacetada de evidência. Mas como é que o agulhamento tem evidência se veio da acupuntura que não tem evidência? Entendeu? Entendi. Porque estávamos buscando o tipo de evidência errada. Tá? Então, assim, a gente precisa refletir mais dentro da fisioterapia, dentro do que a gente está fazendo, do que a gente propõe a fazer e como a gente faz. Sim. E eu acho que essa proposta, né, da ABNI, do CNM e do Bionex, que o artigo está quase publicado, ela veio ser esse pontapé, sabe? O start para essa mudança acontecer. Sim. Satisfeita? Demais. Esse episódio Eu também fiquei muito satisfeito. Esse episódio acho que foi o que eu mais gostei até agora. É mesmo?
Não, eu fiquei meio nervoso, sabe? Porque as perguntas foram meio desafiadoras. Ai, você achou? Achei. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei nervoso, porque foram desafiadoras, eu fiquei satisfeito de ter conseguido responder. Não, conseguiu demais. O difícil, muitas vezes, quando a gente aprofunda no assunto, às vezes é difícil você trazer aquilo de forma simples, Sim. de maneira que as pessoas que não estão envolvidas no Sim. estudo consigam entender. Aham. E aí tem um outro físico, que é o Richard Feynman, que falava isso. Né? Se você não consegue explicar uma ideia, por mais complexa que seja, para uma criança de 5 anos, significa que você não entendeu nada. Que bacana. E esse tem sido meu, desde que eu ouvi Sim. essa frase, quando eu vou ler alguma coisa e tal, eu tento pensar como se eu estivesse explicando para criança de 6 anos. Às vezes não dá. Sim. O que acontece com a Beni, mas às vezes não dá, mas aí tenta. Mas a fisioterapia ela tem que ser de fácil acesso, ela tem que ser entendível. Assim, para quem não é, né, do meio, não entende, tem que ser de fácil compreensão. E eu acho que dá. Não, e você falando da fisioterapia, eu acho que ciência, de um modo geral, né, o conhecimento científico, ela tem que ser de fácil acesso para todos, independente da escolaridade, nível social, todo mundo tem que entender. Já passamos daquela fase do joguinho que bonito era falar difícil de uma forma que ninguém entendesse. Sim. Não, o discurso tem que ser claro. Sabe? Para todo mundo entender, para todo mundo opinar. Sim. E ter acesso à informação de qualidade. E eu acho que a gente tem ido por esse caminho, sabe? Gerar discussão, conhecimento, debate. Com certeza, com certeza. Super importante. Então é isso. Esse foi o nosso terceiro episódio. Isso A mesmo. gente vai continuar levando desse mesmo jeito, né, Mel? E eu, pelo menos, eu venho pra cá muito leve. É um lugar que, né, eu gosto muito de conversar dessas coisas. Sim. Meu hiperfoco. E eu venho pra cá pra conversar. E se você tiver alguma sugestão, quiser saber de alguma coisa, Nome de algum convidado que a gente possa chamar. talvez chamar um convidado, né? Porque a gente já estava pensando primeiro, né, começar só a gente e Sim. depois a gente convidar outra pessoa. Sugere pra gente, né, pra gente fazer os próximos. E muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada por assistirem. Esse episódio foi ótimo. Deu pra gente aprofundar um pouco sobre os artigos, as abordagens, conhecer mais sobre o trabalho e a escrita, né, de Túlio. Acho que foi ótimo. Isso aí. Até a próxima. Até.